como é que deve se estruturar o debate, que proposta deve ser a referência e quais as chances da sua proposta, deputado, interferir aí no curso dos debates e da qualificação do sistema tributário brasileiro. A palavra é sua, deputado Luiz Felipe. Olha, exatamente com a humildade de não ser o expert aqui na questão tributária, apesar de ter conhecimentos de impactos contábeis e financeiros das empresas, atividades econômicas, conhecendo um pouquinho ao menos do modelo estrutural do Brasil, a minha proposta ela é calcada mais em premissas. Premissas de organização política e como resolver o problema tributário considerando a questão política. E respondendo à última pergunta aqui que você colocou, qual é a tramitação? Já respondo primeiro. A tramitação dessa proposta, acho que tem muitas resistências, apesar de que o relator, acho que essa semana ou a próxima, já deve estar submetendo a sua relatoria, mas há muita resistência ali na comissão, exatamente por ela não incorporar algumas das premissas fundamentais da organização política do país. Quais são elas? Primeiro, o país é um país federativo. Temos estados, temos municípios que são entes federativos que gozam de autonomia. São assembleias eleitas, governadores eleitos, há municípios com vereadores e prefeitos eleitos, e reclamam de não terem capacidade tributária para poder sanar suas contas. Lembrando que muitas das suas contas são obrigações que a União impõe nos estados e nos municípios, sobretudo os municípios. Os estados ficam ali no meio termo. As competências da União estão bem definidas, as competências dos municípios estão bem definidos, os estados ficam meio que esquizofrênicos ali, suplantando competências que não estão bem definidas constitucionalmente. Então, ajudam os municípios em questões de saneamento, segurança, saúde, mas às vezes não, porque não está regulamentado, ou menos colocado isso de uma maneira muito clara como competência de Estado. Enfim. Mas o que eu quero apontar aqui é que há, sim, uma questão de autonomia dos entes federativos, temos que respeitar. Então, esse é um dos pilares de uma proposta num contexto brasileiro. O outro pilar que sofre tremendas e que é propulsor de grandes resistências a qualquer proposta unificadora são setoriais, são dimensões setoriais. Então, ou seja, não só há a questão de autonomia dos entes federativos, há também a questão de como é que o setor econômico responde a uma proposta unificadora em que não há uma descrição, não há uma diferenciação. Há uma tentativa de padronizar essas propostas em todo o país. Notadamente, o país ele é diversificado economicamente. Temos estados mais voltados para a mineração, outros estados mais voltados para a agricultura, outros estados mais voltados para comércio e indústria, outros estados são bem diversificados, como é o caso de São Paulo, que tem de tudo. Então, como é que seria a melhor proposta para todo o país? Essas alíquotas e o fórum de discussão de alíquotas é um fórum único ou estaríamos melhor em fóruns independentes, setoriais, cada um define o seu, cada estado define o seu, cada município define o seu. Exatamente essas duas premissas aqui que eu acabei de pontuar, de autonomia de estado, também de descrição, ou menos de acessibilidade setorial, essas duas premissas é que estão, de certa maneira, mitigando essas propostas unificadoras. As propostas unificadoras, todas que estão na mesa, que estão sendo avaliadas pela comissão, são propostas unificadoras, são propostas de criação de comitês centrais, de mais poder para a Receita Federal, de mais poder para aqueles que gerem os sistemas tributários e todas as suas normas. Os comitês são comitês não necessariamente representativos,
não está muito claro se isso vai se transformar ali num outro parlamento. Então, toda a gestão tributária vamos ter que replicar a representatividade política dos parlamentos dentro do comitê tributário. Eu acho que essa questão de quem é que vai julgar as alíquotas nesses comitês é que eu acho que é importante a gente ressaltar, que também não está muito claro nas propostas. E é exatamente isso que leva à conclusão, que todas essas propostas que estão na mesa estão sendo consideradas pela União, ao menos, desculpa, pela Comissão, são propostas de IVA, todo o modelo IVA, ele é calcado em consumo, em imposto sobre consumo. Isso tem um fator regressivo monumental, mesmo que se cobre 1% de IVA, isso já é regressivo, porque a regressividade ela se coloca baseado no impacto nominal, do mais carente ao mais afluente. Então, esse 1% para o mais carente acaba sendo desproporcionalmente muito alto. Mas, enfim, então, o IVA calcado em consumo, todo imposto calcado em consumo gera distorção regressiva. E nós não temos, como muito bem colocou o professor Howley, nós não temos um embasamento e uma capilaridade de coleta de receita tributária através do imposto de renda. Bom, muito bem. Então, como começar a resolver esse problema? Eu acho que, respeitando aqui a proposta que eu submeti, ela respeita os entes federativos e respeita todas essas acordos setoriais. Que acordos setoriais são esses? Vamos aqui só pontuar alguns para vocês terem uma ideia. Países como China, Japão, Suíça, que têm modelos IVA, ou ao menos IVA dual, a eletricidade, por exemplo, é considerado um meio de produção e ele não é tributado, a alíquota é zero. Eletricidade nós consumimos como consumidor, mas as indústrias também dependem muito de eletricidade, e se você tributa a eletricidade, você está tributando um insumo de produção. Isso é bom? Isso cria um efeito regressivo? Absolutamente. Se você tributa todo o insumo de produção, absolutamente. Você encarece e tira a competitividade da sua indústria. Você encarece e empobrece a população consumidora. Então, temos que identificar setores como eletricidade, saúde, educação, alimentação, são setores estratégicos e que a alíquota não é única. Então, eu estou aqui mais numa crítica da PEC 45, que tenta unificar exatamente todo o imposto de consumo numa só alíquota, em todos os serviços, toda a indústria, toda produção de matéria-prima, toda a produção de maquinário, bens de produção. Então, veja como isso encarece todo um aparato econômico de uma maneira draconiana. Gera uma série de distorções aí setoriais muito destrutivas, na minha opinião. Fora que tira a autonomia dos estados e municípios para eles começarem a fazer essa discussão. Então, baseado nisso, baseado nesse contexto, de que qualquer imposto de consumo ele é regressivo, eu, particularmente, sou contra imposto sobre consumo. Acho que temos que sair de imposto sobre consumo. Então, para fazer essa equação, como que nós propomos aqui? A proposta que eu submeti, que está na CCJ, ela ainda não foi apreciada pela comissão, então a minha proposta, já adianto também que ela não faz parte da discussão da comissão de reforma tributária. Mas, pontuando aqui a minha proposta, ela identifica que nós temos um Estado federativo, temos autonomia de estados e municípios, eles é que definem melhor que impostos eles querem arrecadar e como é que seria a sua matriz arrecadatória. Temos um grande exemplo, aliás, temos mais de que um exemplo federativo no mundo, mas um grande exemplo federativo no mundo que não usa o IVA, que é o modelo Estados Unidos, muito bem colocado aqui pelo professor Howley. É o país que tarda a entrar nas crises e é o que sai mais cedo. É exatamente porque existe diversidade tributária no mesmo país. As funções industriais, comerciais, elas migram. A população, ela migra dentro do país, encontrando os seus melhores encaixes. Então, dentro do país, você encontra soluções. Não precisa buscar fora. O país ele não é homogêneo em questões tributárias. Isto é bom, porque existe competição, e não guerra, competição interestadual por negócios.
Isso fomenta até freios e contrapesos entre os estados. É muito importante a gente definir isso. Por quê? Não é só uma discussão tributária, é uma discussão se vamos seguir adiante como modelo federativo, em que vamos dar poder aos governos. Então, considerando isso, a minha proposta, ela simplifica em criando 3 tipos de tributos somente: imposto de renda, imposto sobre consumo e imposto sobre propriedade. Isso em todas as esferas. E faz uma regra de 3 mais simplificada. Então, o que significa? Que todos, tanto União, Estado e município, vão poder cobrar em todos esses 3 impostos. Lembrando que hoje a União cobra nesses 3 impostos, cobra em propriedade, via ITR, cobra em consumo, via IPI e vários outros que incidem sobre consumo, e cobram em renda, que é o imposto de renda, aí, que é o maior contribuidor. Mas também tem um quarto, que é o imposto da folha. Esse quarto também, na minha opinião, tem que ser eliminado. O imposto da folha é a coisa mais... particularmente, eu não entendo a lógica de criar um imposto sobre folha. Quanto mais pessoas você contratar, mais imposto você paga. É tipo um desincentivo para contratar, mas enfim. Então, temos que eliminar este imposto sobre folha. Então, ele simplifica nesses 3, consumo, renda e propriedade, e liberaliza os estados e municípios a também cobrarem nesses 3 impostos. Então, isso viabiliza para que façamos uma mudança, uma saída do imposto sobre consumo e uma dependência maior do imposto de renda. Se você não cria um imposto de renda estadual, é muito difícil que um estado comece a optar por tributar a renda e diminuir o seu imposto de consumo. A mesma coisa acontece para as cidades. Se você não tem uma renda municipal, alguma coisa que se ofere através de renda municipal, você não consegue diminuir o imposto sobre propriedade, que é o IPTU. Então, essas mudanças têm que acontecer de forma aleatória. Não podemos definir isso pela União, exatamente porque cada município tem uma idiosincrasia, né? E vemos inadimplência de IPTU explodindo. Tem cidades aqui de São Paulo, mas no Brasil inteiro, a maioria das cidades não são viáveis, e as que são viáveis, mesmo as que são viáveis, estão aí com 60%, 70% em inadimplência em IPTU. Então, o modelo tributário para as cidades está falido. A mesma coisa para os estados, todos eles dependentes aí da União, recorrentemente do Fundo de Participação Estadual. Alguns estados contribuem mais e retiram menos, como é o caso de São Paulo. Outros estados adquirem mais e não contribuem quase nada. Então, nós temos que acabar com essa distorção. Então, vamos acabar também com esses fundos de participação municipal, acabar com os fundos de participação estadual e realmente estabelecer autonomia. Aí você fala, mas como é que a gente reequaciona? Isso reequaciona através de outros mecanismos. Como é que é feito nos Estados Unidos? Existem fundos da União, das Forças Armadas. Através das Forças Armadas, existe fundo de emergência também que podem agir nessas questões que são mais da esfera nacional, que envolve alguma transferência de recurso desproporcional a um Estado que se encontra em crise. Agora, temos que transferir a responsabilidade fiscal e responsabilidade administrativa para os gestores que são eleitos. E também dizer, olha, não vai ter mais resgate federal. Vocês podem errar e vocês podem viver com seus erros. Paguem por seus erros. A União não está aqui para passar a mão na cabeça de todo governador que não é um bom administrador. Então, o modelo que nós estamos propondo é um modelo, sim, é um modelo tributário que envolve essas premissas, que são premissas de organização política. E é exatamente aí onde teremos todo tipo de entrave na discussão, e acho que qualquer proposta que venha do relator que não incorpore, ou ao menos não interfira, se a proposta do relator interferir na questão dos estados, interferir na questão tributária dos municípios, eu estimo que ela sofrerá muita resistência. Se ela somente contemplar os tributos da União e liberalizar os estados, para que esses se adequem ao seu tempo e aos seus modelos, eu acho que isso seja um caminho mais viável. Resolve alguns dos problemas? Resolve vários problemas de simplificação. Agora, temos questões ali que, por decreto, já poderíamos estar fazendo. Vamos entender qual é a maior reforma tributária que pode se fazer agora. Né? Primeiro, substituição tributária. Depende de uma discussão maior? Não. Hoje nós temos uma definição que a substituição tributária
basicamente, você tem uma partilha do ICMS, tanto do Estado produtor quanto do Estado consumidor, e isso é que gera boa parte desse litígio. Por decreto, isso pode terminar. E, havendo esse decreto, aí é uma questão de orçar um fundo de compensação, ao menos um período de transição, para que haja essas compensações à medida que os processos aí de litigiosos vão se desencadeando. Mas isso não precisa necessariamente de estar envolvido numa grande reforma. Então, esse é um ponto. Outro ponto, ICMS hoje dos estados. O ICMS hoje nos estados, ele onera toda a cadeia. Né? Você poderia muito bem desonerar a cadeia e somente tributar o consumo em algumas dessas questões mais estratégicas. Enfim, estou só apontando aqui, porque tudo isso também está calcado nos nossos custos administrativos. A reforma administrativa é que tem que vir primeiro. Ter que arrecadar para sustentar um Estado insustentável, insolúvel, não importando qual é o modelo tributário, eu acho que é muito difícil. Então, qualquer discussão tributária acaba sendo distorcida. O ideal é que o gestor tenha a capacidade não só de poder afetar a sua receita tributária, mas também poder comandar controle de seus custos. Isso não é possível ainda. Não há controle de custos nos estados e municípios. Então, eu acho que aqui, dando um pouquinho de... indo contra o meu argumento aqui de descentralização tributária, as propostas unificadoras, na minha opinião, até considerando o contexto político mais recente, essas propostas unificadoras têm muito poder argumentativo em função do que está se observando nos estados. O que está se observando nos estados é uma incapacidade gestora de maior parte dos estados, os municípios, então, nem se fala. E existem bons gestores? Existem, elegeram bons gestores nos municípios e nos estados. Agora, o que está se mostrando é que o modelo está extremamente inviável, e se houver uma proposta unificadora de tributos, eu acho que aí vai ficar a cabo de uma discussão futura de se não é necessário também ter uma unificação política, porque manter assembleias em 27 estados e em mais de 5 mil municípios custa muito caro. Ficaria mais barato se tributasse tudo pela União e o Congresso Nacional decidisse quem é que é o gestor do Estado e não houvesse nenhuma assembleia ali para comandar as alocações de tributos, porque esses também já estão sendo alocados pela União. Então, essa aqui é a discussão, ela não pode estar descasada da questão política, e é por isso que existe resistência. Mas vamos ver. Vamos seguir aqui o debate, porque eu acho que é bem importante aqui que ao menos uma parcela da população tenha essa abertura mais franca com relação às premissas que formam aí as propostas que estão na mesa. Muito obrigado.